Olá, boa noite para você que acompanha a programação da TV Paranaíba. Agora são 8 horas e 5 minutos e a partir de agora você fica sabendo de tudo o que acontece em Uberlândia e região. O Jornal Paranaíba está no ar. Já estão em funcionamento os radares da BR-050 entre Uberlândia e Araguari, mas a novela, que começou em novembro do ano passado, pode estar longe do fim. Hoje, o procurador da República em Uberlândia disse que os equipamentos não atendem à determinação da Justiça. Na BR-050, entre Uberlândia e Araguari, os novos radares já estão funcionando, mas não atendem ao que foi exigido pelo Ministério Público. O que foi colocado lá, esse pardal, ele não atende o pedido e muito menos o que foi determinado pela Justiça Federal. Esta caminhoneira acha que o equipamento pode ser uma armadilha. Não vê o pardal ali? Não tem placa dizendo 30 por hora, 40 por hora, 60 por hora. Quando você vê, você já está em cima do radar. Você acha que se fosse aquela barreira eletrônica que passa de um lado para o outro, que é bem visível, é grande, facilitaria? Sim, a barreira eletrônica sim, todo mundo ia enxergar. Mas o supervisor do DENIT, Departamento Nacional de Infraestrutura de Transportes, diz que está tudo certo. Eu acredito que ele tem a mesma função, que ele vai fotografar o veículo e vai medir a velocidade do mesmo se ele exceder 60 km por hora. Esse modelo, além dele não ser visível à noite, ele vai simplesmente gerar multa aos motoristas e não vai coibir os acidentes. As barreiras eletrônicas defendidas pelo promotor e determinadas pela Justiça são como esta, transversal, ou como esta outra, em forma de tótem, no Jardim Patrícia. Outro modelo de fiscalização eletrônica aceita pelo Ministério Público seria este aqui, uma barreira eletrônica em formato de bandeira. Pelo tamanho do equipamento, de longe, o motorista já saberia que o trecho é controlado por radar. Outro detalhe é que este modelo aqui consegue controlar a velocidade dos dois lados da faixa de rolagem. A multa diária de R$10 mil pela demora na instalação do equipamento já soma R$1 milhão. O problema todo poderia ser evitado. É que pelo menos 3 barreiras eletrônicas do modelo exigido pela Justiça estão abandonadas no pátio do DENIT de Uberlândia há 3 anos. Elas foram retiradas das BR-050 e 365 quando iniciou a obra de duplicação. O supervisor do DENIT em Uberlândia, Elias João, informou que não tem responsabilidade sobre as barreiras deixadas no pátio e que o contrato com a empresa Percons, dona do equipamento, venceu em 2007, quando foi levada a parte eletrônica e as estruturas foram deixadas no pátio do DENIT. A assessoria da Percons informou que ainda não conseguiu levantar as informações sobre os equipamentos. No último dia 3, DENIT e Ministério Público participaram de uma audiência de conciliação na Justiça Federal. Não houve acordo e a ação continua tramitando. Nos próximos dias, o juiz substituto da primeira vara federal, Bruno Vasconcelos, vai decidir se os pardais serão trocados por barreiras eletrônicas. Mais uma vez, o projeto que regulamenta a produção de queijo e requeijão em Uberlândia não foi votado na Câmara. Desta vez, mais um parlamentar pediu vistas. No final da sessão, o presidente deu a palavra aos vereadores sobre o projeto de regulamentação do queijo e requeijão. Misaque Lacerda tinha pedido vistas e propôs uma emenda na última discussão. Apresentou a emenda permitindo que o cidadão que tem um sítio muito próximo da cidade, tirando o leite lá e dentro de um prazo de trabalhar com leite in natura, que é 50 minutos, ele possa fabricar o requeijão ou o queijo aqui na cidade, com o que não está havendo concordância dos demais vereadores. Célio Moreira propôs uma reunião com o promotor do consumidor, Fernando Martins, para discutir as questões sanitárias. Nós propusemos porque falta uma legislação específica para quem vai produzir o queijo dentro da cidade, porque quem vai produzir aqui vai ter que comprar leite, compra às vezes de vários produtores e aí perde às vezes o controle. Enquanto o projeto é discutido e apreciado, a situação fica bem amarga para os produtores urbanos do queijo mineiro. Para a categoria, falta orientação e tempo. O produtor é muito cobrado e ninguém dá nada para o produtor. Nós entramos em contato com o IMA e estamos aguardando uma resposta do IMA para uma reunião
para que eles passem esse modelo para a gente passar para os produtores, né? E desta vez, depois de 2 pedidos de vista, o vereador Zezinho do Mansur foi o terceiro a solicitar a retirada do projeto para análise. Esse projeto ele vem com muitas dificuldades para o pequeno produtor. Eles querem equiparar o pequeno produtor com o grande produtor em grande escala, com as cooperativas que temos aqui. E isso não é justo. O pequeno produtor está lá, na maior dificuldade que tem, e nós estamos aqui causando gasto, onerando gasto. Tem que ter, a fiscalização tem que ter, mas também podemos facilitar e diminuir um pouco esses custos, porque se nós formos só aumentar custos, como que o produtor vai sobreviver? Vai ficar inviável a produção de queijo. A Polícia Civil de Patos de Minas apresentou na tarde de hoje um homem de 27 anos, suspeito de ser o responsável por um homicídio na última quinta-feira no Parque de Exposições. Fabrício Silva, de 27 anos, conhecido como Briguete, já está no presídio de Patos de Minas e foi encaminhado para a delegacia para ser apresentado à sociedade. Ele nega que cometeu o crime. Foi não, só tem crime não, só responda presença do meu advogado ou do juiz. Fabrício é o principal suspeito na morte de Marcelo Júnior Magno Duarte, de 20 anos. O crime foi na madrugada de sexta-feira, durante um evento de som automotivo que acontecia no Parque de Exposições de Patos de Minas. Marcelo foi atingido por uma facada na nuca, chegou a ser socorrido no hospital regional da cidade, mas não resistiu ao ferimento e morreu logo pela manhã. De um lado estavam 2 amigos da vítima, Marcelo, que se envolveram numa briga com 2 amigos do investigado Fabrício. E essas pessoas brigando, o Marcelo entrou na briga com o objetivo de separar, vindo a ser golpeado por um golpe fatal na altura da clavícula do lado esquerdo, que levou à morte algumas horas depois da agressão. A Polícia Civil também investiga a participação dele em outros crimes na cidade. Não está descartada a possibilidade dele ter envolvimento com outros homicídios. Nós temos homicídios que ainda estão em investigação, em curso. O Fabrício, ele coordena e comanda uma turma que inclusive também fazia parte do seu irmão Nasser, que está preso por um homicídio que ocorreu o ano passado. Essa turma é envolvida em diversos delitos graves, principalmente no alto do bairro Colina, e principalmente também o tráfico de drogas. Não é descartada a possibilidade de ele ter praticado outros crimes graves aqui na nossa cidade. Veja no próximo bloco, apenas 15 jogadores são reapresentados na volta aos treinos do Verdão. Indecisão sobre a disputa da Taça Minas Gerais deixa a equipe apreensiva. É daqui a pouco aqui no Jornal Paranaíba. Agora são 8h12. Nós voltamos em instantes. E agora o esporte. O Ituiutaba continua reforçando a equipe para a Série B do Campeonato Brasileiro. O meio-campo Carlos Magno, que estava no Uberlândia, foi contratado a pedido do técnico Nedo Xavier. O jogador deve ser apresentado nos próximos 10 dias. Na próxima sexta, o time que hoje representa a cidade de Varginha joga contra o Guarani em Campinas. Depois das férias, os atletas do Periquito voltaram às atividades de olho na próxima competição, que é a Taça Minas Gerais. Só que a participação do clube no único campeonato do segundo semestre ainda não é certa. Aline Vix. A movimentação está de volta ao ninho do Periquito. Pouca gente, é verdade. Apenas 15 jogadores foram reapresentados na tarde desta terça-feira. Entre eles está o goleiro Rodrigo Poço. O Uberlândia está fazendo o que tem que ser feito, representando seus jogadores, os que ainda têm contrato. E agora a gente aguarda ansioso para que se defina o mais rápido possível, Tanto a federação quanto os clubes, possam definir se tem ou não a taça, para que nós, jogadores, também podemos tomar os rumos, Já que se não tiver a taça, a gente tem que procurar algum lugar para trabalhar, jogar. Daniel Moraes é outro que está de volta, mas aguarda a liberação médica para treinar. Fiz o exame ontem, eu devo pegar o resultado agora no final do dia, para ver se já estou 100% aí, cicatrizado, para que eu possa retomar as minhas atividades normais.
Depois das férias, os atletas do Uberlândia voltaram às atividades de olho na próxima competição, que é a Taça Minas Gerais. Só que a participação do clube no único campeonato do segundo semestre ainda não é certa. A Federação Mineira de Futebol deu prazo até sexta-feira para que as equipes manifestem interesse em participar da competição. Só depois serão definidas a data de início e a fórmula de disputa. O clube aguarda a confirmação para anunciar o nome do novo treinador. Por enquanto, o preparador físico Léo Cupertino vai trabalhar com a equipe. Acabei de chegar agora na cidade, a gente vem conversando com a diretoria para aguardar aí o desenvolvimento, vai ter o arbitral da federação para ver a competição que o Uberlândia vai disputar. E o momento nosso agora é dar sequência ao trabalho. A gente sabe que a gente tem poucos atletas, mas devem chegar mais atletas, mas no momento é aguardar. Pablo tem contrato com o Verdão até o final do ano. A falta de definição sobre a disputa da Taça Minas Gerais deixa o zagueiro apreensivo. Essa expectativa existe desde que a gente foi integrado junto ao elenco principal. Expectativa sobre competição a gente não tem nenhuma, porque somos funcionários do clube e vamos voltar ao treinamento agora. E a gente fica aí no aguardo, enquanto isso vamos treinar. De hoje até quinta-feira, acontece na sede da Prefeitura de Uberlândia o seminário sobre planejamento urbano para cidades sustentáveis. O evento envolverá minicursos, mesas redondas e um city tour para reconhecimento da estrutura urbana e de iniciativas de planejamento territorial em Uberlândia. Hoje, durante toda a tarde, foram ministrados 5 minicursos. Temas como a redução de acidentes de trânsito para a construção de cidades saudáveis, sustentabilidade, questões ambientais e mobilidade urbana fizeram parte das discussões. Para mais informações, acesse o site gsaudeambiental.org.br. Se aproximam as festas juninas e os cuidados com fogos e bombinhas devem ser lembrados. Nesta época, são comuns os acidentes e casos em que, por causa do manuseio inadequado desses artefatos, vítimas têm até mesmo membros amputados. A mão direita enfaixada foi operada há uma semana. 4 dedos quebrados, pele toda queimada. O nosso personagem tem 14 anos, sofreu um acidente com uma bombinha modelo K100. Não foi na hora de acendê-la. O garoto caiu com um artefato e ele explodiu. Eu tava andando de bicicleta com ela, eu tinha que comprar 3. E estourei as 2 primeiras, né? Eu vim estourar a outra na rua de casa e vim acelerado com ela. E caí de bicicleta junto com ela. Aí ela explodiu. Eu pensei que era da queda. Mas não. Aí eu vi, cacei a bomba, a mão tava toda arregaçada, mostrando no osso. O menino foi atendido no Hospital de Clínicas pela equipe do setor de queimados da Universidade Federal de Uberlândia. Ainda corre o risco de perder a mão. Os movimentos já não podem ser recuperados. Está em recuperação a mão, se não der infecção, dá para continuar com a mão. Agora, se infeccionar, eles vão ter que amputar a mão dele, porque corre risco de estar passando a infecção para o resto do corpo, o médico falou. O Corpo de Bombeiros faz um trabalho com as crianças de prevenção a acidentes. No período junino, o cuidado é reforçado. O Major Itamar explica quais os fogos mais utilizados e quem pode e como manuseá-los. Até o simples estalinho, que é aquele mais teoricamente mais inocente, se ele for julgado contra uma pessoa e porventura vier a seus olhos, ela vai causar um certo dano. Então todo cuidado é pouco, são materiais perigosos, né? Alguns com potencial ofensivo maior e outros menores, mas os pais têm que dar realmente essa orientação aos filhos, dar a sua forma de educação para que as utilizem com responsabilidade, caso queiram utilizar. E a gente recomenda realmente observar todas as normas de segurança que são apostas em todas as embalagens desses materiais. O especialista da UFO alerta que em muitos casos não há o que se fazer e o membro tem que ser amputado. Às vezes definitivo e às vezes você tem que fazer uma série de cirurgias e muitas vezes você não consegue ter uma readequação social, quer ser a nível de trabalho, quer ser a nível estético, quer você voltar a uma vida normal. Em época de festejos juninos, além dos fogos, a rede elétrica representa muito perigo se for mal utilizada. As ligações clandestinas
podem acabar com a festa. As movimentações decorrentes das festas juninas, tipo montagem de palanque, montagem de palco, alguma faixa que as pessoas colocam próximos da rede elétrica, qualquer ação, as ligações clandestinas, por exemplo, né, as ligações irregulares, elas estão sujeitas a algum risco de acidente envolvendo a própria rede elétrica. Diante da situação, o garoto de 13 anos revela: Bombinha não vou soltar nunca mais. Veja depois do intervalo, representantes do Ministério da Saúde verificam equipamentos de mamografia em Uberlândia. Visitas técnicas devem passar por 780 municípios do país. É já aqui no Jornal Paranaíba. Agora são 8 horas e 23 minutos. Nós voltamos já. O novo ídolo do Brasil vai nascer neste palco. Cada detalhe é importante nesta disputa. Jurado convidado, Falcão. Nesta terça, logo após Vidas em Jogo. Ídolos. O prazo para a entrega da declaração anual do chamado MEI, Microempreendedor Individual, venceu no último dia 31 e em Uberlândia, 18% dos profissionais não estão em dia com a obrigação. Nos palcos, Tiago interpreta vários personagens. Ator desde 2003, ele viu no programa Empreendedor Individual uma forma de ter assegurados os direitos trabalhistas. Como eu sou um prestador de serviço, eu optei pela criação do MEI para regularizar, minha profissão e também ter assegurados os direitos trabalhistas. Além de poder fechar contratos com várias empresas, trabalhar com várias empresas concomitantes, por isso. O programa Empreendedor Individual existe desde 2009. Pode participar qualquer pessoa que exerça uma atividade econômica informal com renda anual de no máximo R$36 mil. Em Uberlândia, mais de 3.700 profissionais já aderiram ao programa. Assim como outros empresários, quem participa do programa também precisa declarar os rendimentos. Só que o prazo para a entrega da declaração anual do microempreendedor individual venceu no dia 31 de maio. Em Uberlândia, 18% dos profissionais não preencheram o formulário, o que corresponde a 669 pessoas. É justamente a falta de conhecimento e informação aos empreendedores que se formalizaram. Inclusive o Sebrae está desenvolvendo um trabalho, uma oficina para capacitar esses novos empreendedores com relação às suas obrigações, os seus deveres enquanto empresários, e uma série de direitos também que muitos deles acabam desconhecendo. A inadimplência de Uberlândia é a mesma registrada no estado de Minas Gerais e menor que a do país, que foi de 25%. A partir de agora, quem fizer a declaração vai pagar multa que varia de 2% a 20%. No caso do microempreendedor, ele mesmo que entrega a sua declaração. Não é um caso de uma empresa normal que o contador é que entrega. Então, acontece muito falta de informação do microempreendedor e ele acaba perdendo o prazo. Não tem problemas em fazer essa declaração, não. Qualquer um consegue. Representantes do Ministério da Saúde estiveram em Uberlândia verificando procedimentos e equipamentos de mamografia. O trabalho deve avaliar o funcionamento dos mamógrafos em 780 municípios do país. Ellen Vilela. A fisioterapeuta Mariângela Silva mostra antigos exames. Agora os laudos que comprovavam um tumor na mama direita servem apenas como lembrança. Hoje tudo faz parte do passado. Depois de pouco mais de um ano de tratamento, Mariângela está curada e faz apenas acompanhamento. Graças a Deus, tem essa mamografia, que é um exame complementar que nos ajuda muito a detectar o problema. E eu tive na mamografia os indícios de calcificação. Depois disso, nós já fizemos outros exames, o médico pediu outros exames, fizemos e chegamos à conclusão que tinha que fazer cirurgia, onde deu CA de mama direita. Assim como aconteceu com Mariângela, a tecnologia está sendo muito importante para o diagnóstico rápido do câncer de mama. Os aparelhos
são cada vez mais modernos e com resultados mais precisos. No mês passado, um funcionário do Ministério da Saúde esteve em Uberlândia, verificando os procedimentos e equipamentos de acordo com esta portaria, número 924 de abril deste ano. No documento, o ministro da Saúde cria uma força-tarefa para avaliar o funcionamento dos mamógrafos em 780 municípios do país. Uberlândia possui 6 mamógrafos. 2 deles estão na Universidade Federal de Uberlândia, no Hospital de Clínicas. Em média, todos os meses são realizados 1.200 procedimentos. Foi uma visita que o Ministério da Saúde fez aos mamógrafos aqui em Uberlândia para verificar onde eles estão, né, se eles estão funcionando, se há algum problema com eles. E graças a Deus foi uma visita tranquila e apenas uma visita técnica. Na região do Triângulo Mineiro e do Alto Paranaíba, visitas técnicas foram realizadas em mamógrafos de Araguari, Araxá, Carmo do Paranaíba, Ituiutaba, Patos de Minas, Patrocínio, Sacramento, Uberaba e Uberlândia. Não será feito relatório. O trabalho não é considerado nenhuma fiscalização e nem auditoria. O objetivo, segundo o Ministério da Saúde, é aumentar as ações de prevenção ao câncer de mama. É uma prevenção na saúde da mulher. É importantíssimo a gente estar prevenindo através da mamografia. O fim de um apogeu. Patrimônios que fazem parte da história de Uberaba hoje são apenas lembranças para a população. Rodolfo Araújo nos mostra a situação desses prédios. Inaugurado em 1941, o Grande Hotel foi o primeiro prédio do Triângulo Mineiro. A construção foi uma iniciativa arrojada de empresários para aquela época, quando Uberaba possuía apenas 40 mil habitantes. Ex-presidentes do Brasil como Getúlio Vargas e Juscelino Kubitschek chegaram a se hospedar no hotel. Ao longo dos anos, o empreendimento tomou rumos que contrariaram seus proprietários. Em 2009, o Hotel Central chegou a ficar completamente fechado. Então é um fenômeno urbanístico e social, que nós lamentamos num certo sentido, mas é o progresso. Ninguém estanca isso e nem pode, nem deve. Hoje, o Grande Hotel segue alugado para a empresa responsável pelo alojamento dos trabalhadores que atuam nas obras do consórcio Fértil. Cerca de 300 homens que são responsáveis pela ampliação do complexo industrial da cidade estão divididos nos 140 quartos do hotel. Nossa reportagem entrou no alojamento, mas nenhum responsável quis gravar a entrevista. A população lamenta a situação. O Grande Hotel era cartão